Boa tarde a todos, espero que já me estejam a ouvir e bem-vindos à sessão de divulgação setorial do ensino escolar. O meu nome é Liana Vieira e faço parte da ação-chave 2 da equipa do ensino escolar. A nossa equipa é constituída na ação-chave 1 pela colega Manuela Silveira, Vera Queiro e Vera Farinha, e na ação-chave 2 pela colega Ana Paula Alves, Augusta Alves, eu própria, Luís Pereira, Manuel Fernandes e pela nossa chefe de equipa, Cristina Gaboleiro. Esta sessão, sendo uma sessão de divulgação, tem como principal objetivo dar-vos uma visão geral e enquadrar as oportunidades do programa Erasmus no setor do ensino escolar, destacando que numa primeira fase é essencial que tenham em mente. Assim sendo, esta sessão vai se dividir em duas partes, na qual na primeira parte iremos falar então da ação-chave 1, denominado KA1, Key Action Plan, falando essencialmente dos projetos de curto prazo e da acreditação. Depois faremos um intervalo pequeno, cerca de 10 minutos, e na segunda parte falaremos então da ação-chave 2, Key Action 2, principalmente das parcerias de cooperação, das parcerias de pequena dimensão e também fazer um alerta para as oportunidades das ações centralizadas para o ensino escolar. Numa nota prévia, quero dizer que esta apresentação está a ser gravada. A apresentação e a gravação será-vos disponibilizada por e-mail, que podem e devem colocar as vossas perguntas no Padlet, vão ter um link no chat, e é importante que as vossas perguntas sejam mesmo direcionadas para este chat, para o Padlet e não para o chat, porque no chat não serão respondidas, apenas no Padlet. Também dizer-vos que no final da apresentação irá haver os códigos QR, onde poderão pedir a declaração da participação e fazer também a avaliação da sessão. Dizer-vos também que, sendo esta sessão uma sessão de divulgação, não dispensa da leitura do guia e que também, futuramente, no final deste mês e no início do próximo, faremos então as sessões de apoio às candidaturas, onde iremos aprofundar com mais detalhe as dimensões do programa e faremos também uma análise detalhada do formulário de candidatura. Ainda numa nota introdutória, gostaria de vos relembrar que este novo programa 2027 não é uma revolução, mas sim uma evolução do programa anterior, que assenta essencialmente nos eixos da simplificação e da flexibilidade, quer em termos de orientações, formulários, tecnologias, mecanismos de financiamento, evitando assim entraves à participação, sendo verdadeiramente inclusivo, com o lema de não deixar ninguém para trás e de não deixar ninguém de fora. Posto isto, o programa é então dividido por 3 ações-chave. Temos a ação-chave 1, que tem o seu foco na mobilidade, a ação-chave 1, mobilidade. Temos a ação-chave 2, que tem o seu foco na cooperação e na criação de parcerias, ou seja, a ação-chave 2, cooperação e parcerias. E temos também a ação-chave 3, que se destina ao apoio ao desenvolvimento de políticas e à cooperação, ou seja, a ação-chave 3 destina-se essencialmente a políticas. Então, quem é que pode participar no programa Erasmus? Os indivíduos, embora constituam o principal público-alvo, apenas podem participar através das organizações e instituições ativas no domínio da educação. Estes devem estar estabelecidos, para serem elegíveis, devem estar estabelecidos num dos Estados-membros da União Europeia ou num dos países associados ao programa. A Islândia, Liechtenstein, Noruega, Turquia, Sérvia e República da Macedónia. Na ação-chave 2 também podem participar, mas apenas na qualidade de parceiro,
países terceiros não associados ao programa. Mas repito que isto só se aplica na ação-chave 2 e em casos que seja devidamente justificado e que faça realmente sentido esta participação. É importante salientar que as instituições, para participarem no programa devem estar legalmente constituídas e ter, assim, um OID pela respectiva agência. Este OID é o número de identificação da vossa instituição, ou seja, vai servir como um BI. Além disso, devem também verificar a conformidade com os critérios do programa, as condições financeiras e operacionais e, por fim, terão de preencher e submeter, então, o formulário de candidatura. Não se preocupem muito com isto, porque nas próximas sessões de apoio às candidaturas iremos falar destes critérios com maior profundidade. As plataformas, assim sendo, cabe-me dizer quais é que são as plataformas essenciais que vão precisar de utilizar, e a primeira é o Login. Esta é uma chave simples e segura que permite a autenticação da Comissão Europeia e permite aos utilizadores autorizados acederem a um amplo conjunto de serviços da Comissão, utilizando o mesmo endereço eletrónico e a mesma senha. Em seguida, como já vos expliquei, para terem um OID, irão precisar então se registrar na plataforma Organization Registration System, que irá-vos permitir criar o vosso OID, ou seja, que é como se fosse o BI da organização candidata. É importante saber que cada organização só pode ter um OID e esta deve ser criada a partir de um e-mail institucional. Para a validação do vosso ID, será necessário que façam então o upload do formulário de identificação legal e também o formulário de identificação financeira, bem como os documentos oficiais que comprovem os dados indicados, como por exemplo o IBAN, o termo de posse da direção. Por fim, temos a plataforma Erasmus+ and European Solidarity Corpus, que é a plataforma onde tudo se vai desenrolar, ou seja, desde a candidatura até à gestão dos projetos aprovados. Estas plataformas são muito importantes, pois permitem-nos os acessos essenciais e gerir os mesmos a posteriori, pelo que é muito importante que guardem tanto o e-mail com que acedem a estas plataformas, como as passwords, pois irão ser muito precisas posteriormente. Passo agora a palavra à minha colega Manuela Silveira. Então, obrigada, Liana. Muito boa tarde a todos. Vamos agora apresentar-vos algumas páginas e plataformas online que serão relevantes para a realização de uma candidatura ao programa Erasmus+. Começamos pela página da Agência Nacional Erasmus+, Educação e Formação, onde podem consultar documentação sobre o programa Erasmus+, de 21 a 27. Selfie é um site que disponibiliza ferramentas de autorreflexão gratuitas e multilingües para ajudar as escolas e os docentes, pois permite-lhes realizar uma autoavaliação das suas competências digitais e diagnosticar pontos fortes e pontos a melhorar. Podem formar-se também equipas de docentes para, em conjunto, utilizarem a ferramenta e elaborarem um plano de formação. O portal da educação escolar é público e centra-se na ação europeia para as escolas, aproximando políticas e práticas docentes e incentivando a cooperação entre escolas e outras organizações. O documento Europass Mobilidade é um documento importante para registro de conhecimento e de competências adquiridos noutro país europeu. É muito usado, por exemplo, para as mobilidades de job sharing. A plataforma de resultados Erasmus+, é a plataforma onde constam todos os projetos financiados ao abrigo do programa.
É por isso relevante para pesquisar histórias de sucesso e de boas práticas na implementação de projetos Erasmus+. As escolas são também encorajadas a aderir à plataforma eTwinning, uma comunidade em rede acessível a docentes e pessoal escolar. A plataforma eTwinning permite às escolas criarem salas de aula virtuais conjuntas e realizarem projetos com outras escolas e envolverem-se em diversas oportunidades de desenvolvimento profissional, constituindo-se um ambiente ideal para encontrar parceiros para projetos futuros. Também vos encorajamos a inteirarem-se do teor de alguns documentos. O Guia Erasmus+ 2022, onde devem ler as páginas referentes à ações-chave e setor a que se querem candidatar, e onde podem consultar um glossário de terminologia usada no âmbito do programa. Para quem está a candidatar-se pela primeira vez ou a ter contacto com o programa pela primeira vez, esse glossário é importante. O convite à apresentação de candidaturas e, obviamente, a plataforma Erasmus+, que vos permite criar a vossa OED, como falou a Liana, e verificar oportunidades acedendo aos formulários de candidatura através desta plataforma. Ora, o programa Erasmus+, alicerça-se em 4 grandes prioridades. Uma delas é a inclusão e diversidade. O programa procura promover a igualdade de oportunidades e acesso, inclusão, diversidade e equidade em todas as suas ações, concebendo uma estratégia de inclusão e diversidade que pretende chegar a todos os campos do programa para facilitar o acesso ao financiamento a um maior leque de organizações e, consequentemente, envolver mais participantes com menos oportunidades. As organizações e os próprios participantes com menos oportunidades estão, por isso, no centro desta prioridade. No âmbito do novo programa, que se quer cada vez mais inclusivo, devem-se, pois, integrar pessoas com menos oportunidades. De facto, pretende-se que o programa seja cada vez mais inclusivo, pelo que se fomenta a inclusão de pessoas que encontram obstáculos económicos, sociais, culturais, geográficos ou de saúde. A condição de migrante, de portador de deficiência, dificuldades educativas ou outros motivos que podem dar aso a práticas discriminatórias não pode ser um impedimento de acesso efetivo às oportunidades do programa. O programa pretende investir nas pessoas, assegurar boas experiências de mobilidade, de cooperação e bons resultados de aprendizagem a todos. Neste quadro está o significado de inclusão, diversidade e equidade, que se pretende que tenham em mente na definição das atividades do projeto que vão conceber. Outra das prioridades é o ambiente, clima e sustentabilidade. O programa promove a incorporação de práticas verdes em todos os projetos. Por isso, quem optar por realizar viagens ecológicas passará a dispor de 6 dias para a sua concretização. Há a intenção de incentivar os participantes a pensar, discutir e aprender a respeito de questões ambientais e sobre o que pode ser desenvolvido em prol do ambiente e da sua sustentabilidade. O uso de práticas inovadoras para tornar a comunidade escolar um verdadeiro fator de mudança será apoiado. Também será dada prioridade a projetos que, através das suas atividades, possibilitem mudanças de comportamento nas preferências individuais, hábitos de consumo e estilos de vida. A transformação digital é mais um dos 4 alicerces. O ensino à distância e o teletrabalho, fruto da pandemia, evidenciaram a importância da educação digital. Tornou-se fundamental pela necessidade acrescida de potencializar as tecnologias digitais no ensino e aprendizagem e desenvolver competências digitais para todos. A Europa precisa de mais investimentos em competências digitais e em campos voltados para o futuro, como energia limpa, inteligência artificial,
robótica, análise de dados, entre outros. Todos estes são campos essenciais para o futuro crescimento sustentável e coesão da Europa. O programa pode dar um contributo significativo, estimulando a inovação e colmatando as lacunas de conhecimentos, aptidões e competências. Participação na vida democrática. A tendência europeia de parca participação na vida democrática e os baixos níveis de conhecimento e sensibilização sobre as questões europeias com impacto na vida de todos são preocupações que tiveram reflexo na construção desta prioridade para o reforço da identidade europeia e a participação dos jovens nos processos democráticos é de extrema importância para o futuro da União. O programa apoia a cidadania ativa, promove o desenvolvimento de competências sociais e interculturais, pensamento crítico e literacia mediática. Será dada prioridade a projetos que ofereçam oportunidades para a participação das pessoas na vida democrática e em que a tónica seja colocada na sensibilização e compreensão do contexto da União Europeia, nomeadamente no que diz respeito aos seus valores comuns, aos princípios da unidade e da diversidade, bem como ao seu património social, cultural e histórico. Os objetivos da ação têm como finalidade proporcionar oportunidades de aprendizagem a indivíduos e apoiar a internacionalização e desenvolvimento institucional das escolas, reforçando a dimensão europeia de ensino e da aprendizagem ao promover valores, conhecimentos e apoiar o desenvolvimento das redes profissionais, melhorando a qualidade do ensino e aprendizagem no ensino escolar, ao apoiar o desenvolvimento dos docentes, a utilização de métodos de ensino inovadores e a partilha e transferência dessas boas práticas. Contribuindo ainda para a criação do Espaço Europeu de Educação, ao capacitar as escolas para a participação, ao oferecer a possibilidade de mobilidade a todos os alunos e ao promover o reconhecimento dessas aprendizagens concretizadas no estrangeiro. O Espaço Europeu da Educação pretende promover a cooperação europeia, envolvendo todo o potencial da educação e da cultura como motor da criação de emprego, do crescimento económico, da coesão social e como meio de expressão da identidade europeia em toda a sua diversidade. Este espaço assenta na liberdade de os alunos e docentes aprenderem e trabalharem em todo o continente e de as instituições se associarem livremente entre si, revela como a cooperação e a diversidade podem enriquecer a qualidade. Agora que já falamos sobre o que é comum no setor do ensino escolar, vamos particularizar o que diferencia as ações-chave do programa. E a questão que se impõe é: como posso optar entre as ações-chave do ensino escolar? Ora, vai depender do objetivo da candidatura. Se pretenderem realizar mobilidade de pessoal educativo e de aprendentes, alunos, deverão avançar para um projeto de ação-chave 1. Mas se a vossa pretensão for cooperar com entidades de outros países para a promoção de inovação ou para o intercâmbio de boas práticas, então deverão avançar para uma candidatura à ação-chave 2. Vamos então aprofundar agora a opção de candidatura a projetos de mobilidade da ação-chave 1. Esta ação é preconizada pela mobilidade de alunos, mobilidade de docentes e mobilidade de outro pessoal escolar para fins de aprendizagem. É importante relembrar que as candidaturas a este género de projetos são sempre institucionais. Como atividades possíveis, temos atividades exclusivamente físicas e mobilidades físicas, que conjugam mobilidade física e mobilidade virtual. A mobilidade mista só é permitida em algumas situações, que iremos aprofundar na próxima sessão de apoio a candidaturas. O job shadowing, ou acompanhamento no posto de trabalho, caracteriza-se pela permanência numa organização de outro país,
com o objetivo de receber formação através do acompanhamento de pares profissionais no seu trabalho diário na organização de acolhimento, trocando boas práticas, adquirindo competências e conhecimentos e construindo parcerias de longo prazo através da observação participativa. Esta mobilidade poderá durar entre 2 e 60 dias. A missão de ensino é uma tipologia de mobilidade que se aplica a alguém que vai lecionar numa organização de acolhimento no estrangeiro. Este tipo de mobilidade poderá durar entre 2 a 365 dias. Os cursos e formação, por exemplo, os cursos estruturados são ministrados por profissionais qualificados, com programação delineada e com a respectiva certificação. São semelhantes às ações de formação que são ministradas em Portugal, mas estas terão que ser no estrangeiro. Todas as atividades de mobilidade são, obviamente, realizadas no estrangeiro e podem ocorrer entre 2 e 30 dias. Além da mobilidade física, todas as atividades de mobilidade dos alunos podem ser combinadas com atividades virtuais. As durações mínima e máxima especificadas aplicam-se apenas à componente de mobilidade física. Então temos 3 tipos de mobilidade. Temos a mobilidade de grupo de alunos. Um grupo de alunos da escola de envio pode passar entre 2 a 30 dias a aprender juntamente com os seus pares noutro país, e serão acompanhados por professores ou outro pessoal educativo qualificado da escola de envio ao longo de toda a duração da atividade e serão orientados assim no seu processo de aprendizagem. A mobilidade para fins de aprendizagem de curta duração dos alunos, em que podem passar entre 10 a 29 dias no estrangeiro para estudar numa escola de acolhimento. Deve ser definido para cada participante, aluno, um programa de aprendizagem individual e para participantes com menos oportunidades, poderá ser organizada a mobilidade com uma duração mínima de 2 dias, caso se justifique, claro. A mobilidade, por fim, a mobilidade para fins de aprendizagem de longa duração dos alunos, em que os alunos podem passar de 30 a 365 dias para estudar numa escola de acolhimento no estrangeiro e deve ser definido para cada participante um programa de aprendizagem individual. Deve ser ainda ministrada a todos os participantes uma formação obrigatória antes da partida e será disponibilizado um apoio financeiro reforçado para o apoio organizacional e linguístico. Outras atividades financiadas são os especialistas convidados, entre 2 a 60 dias, o acolhimento de docentes em formação inicial, entre 10 e 365 dias, e as visitas preparatórias. Visita preparatória é, como o nome indica, uma visita ao país da organização de acolhimento antes do início das atividades de mobilidade, para um primeiro contacto ou preparação de mobilidades de longa duração, assegurando a qualidade das atividades. Estão incluídas, por exemplo, as tarefas para facilitar as disposições administrativas e reforçar a confiança e o entendimento entre as organizações envolvidas. As visitas preparatórias não constituem uma atividade autónoma, mas sim um mecanismo de apoio à mobilidade pessoal ou alunos. Cada visita preparatória deve ter uma fundamentação clara e deve servir para melhorar a inclusão, o âmbito e a qualidade das atividades de mobilidade. Por exemplo, podem ser organizadas visitas preparatórias para preparar melhor a mobilidade dos participantes com menos oportunidades, para começar a trabalhar com uma nova organização ou para preparar atividades de mobilidade mais longas, as de longa duração. Participantes elegíveis são aqueles que comprovadamente têm um vínculo à organização aprovada no âmbito do ensino escolar. Docentes, pessoal educativo, voluntários que tenham um contrato de voluntariado na organização,
alunos e outro tipo de pessoal educativo. Podem candidatar-se no setor do ensino escolar, creches e jardins de infância, estabelecimentos da educação pré-escolar, do ensino básico e ou secundário, da rede pública e privada. Podem ainda candidatar-se a autoridades públicas, locais e regionais, organismos de coordenação e outras organizações ativas no setor do ensino escolar, porque estamos a falar claramente no ensino escolar nesta sessão. Caso tenha dúvidas em relação à elegibilidade da sua organização, deverá consultar a lista para este setor, onde também estão listas de outros setores. As organizações precisam de ter autonomia financeira para se candidatarem a uma subvenção Erasmus+. Caso contrário, a candidatura tem de ser feita em nome da entidade que tutela a organização. Por exemplo, os CEFAIs, que não têm um número de identificação fiscal próprio, as suas candidaturas têm que ser submetidas através do agrupamento, onde o CEFAI estiver sediado. O mesmo se passa se uma organização for proprietária de vários colégios e só detiver um número de identificação de pessoa coletiva. Quais são os tipos de organização envolvidas? Começamos provavelmente as organizações que vocês representam, que serão as organizações candidatas, as organizações de envio em mobilidade, e depois temos as organizações de acolhimento, que são aquelas que vão receber o vosso pessoal, os vossos alunos. As entidades formadoras, e os provedores de cursos. Depois, em relação às entidades estrangeiras que pretendam enviar participantes para organizações de acolhimento em Portugal, então terão que submeter a candidatura no seu próprio país e ser aprovadas, porque tal e qual como quando vocês forem aprovados, se forem aprovados, vão receber uma subvenção, então, e que vos vai permitir fazer as mobilidades, também as outras organizações terão que fazer o mesmo nos seus países e nas suas agências nacionais. Estão previstas diversas formas de participação em mobilidade, que iremos explorar de seguida. A primeira refere-se a projetos de mobilidade de curto prazo. A segunda opção é a acreditação Erasmus+, que é obtida por uma organização individual ou como coordenador de um consórcio. A terceira opção, que não requer candidatura, é a participação de uma organização como parceira de um consórcio ou como organização de acolhimento. Tal e qual como há organizações de acolhimento no estrangeiro, também a vossa organização pode oferecer-se, fazer uma oferta de acolhimento a organizações estrangeiras. A sua organização não tem muita experiência internacional e gostaria de, antes de tudo e primeiramente, experimentar o programa Erasmus+, então avance para uma candidatura K1, mobilidade de curto prazo. Mas se já tem experiência em cooperação internacional e quer participar no programa Erasmus+, numa base contínua, então deverá avançar para o convite à acreditação. O programa Erasmus+, 21-27 adapta-se às necessidades e ao nível de experiência da sua organização. Para a candidatura a um projeto de mobilidade de curto prazo no setor escolar, deverá utilizar o formulário KA 122 escolar, neste caso. Os projetos de curto prazo para a mobilidade de alunos e pessoal proporcionam às organizações candidatas uma oportunidade de organizarem várias atividades de mobilidade durante um período de 6 a 18 meses. Os projetos de curto prazo são a melhor opção para as organizações que experimentam o Erasmus+ pela primeira vez, ou para aquelas que pretendem organizar apenas um número reduzido de atividades, dado que só poderão envolver 30 participantes. Os acompanhantes dos alunos ou de um participante com necessidades especiais
não contam para esse limite. As candidaturas apresentadas neste âmbito serão avaliadas através da atribuição de pontos de um total de 100, com base nos critérios e nas ponderações. A relevância terá 30 pontos, a qualidade e concepção do projeto poderá ir até aos 40 pontos e a qualidade das ações de acompanhamento poderá ir até 30 pontos. Para serem consideradas no âmbito da atribuição, as candidaturas devem atingir os seguintes limiares: 60 pontos no mínimo, de um total de 100, e pelo menos metade da pontuação máxima em cada uma das 3 categorias de critérios de atribuição. Ou seja, num caso em que a relevância tem 30 pontos, então a vossa candidatura terá que ter no mínimo 15 pontos na relevância. Se representa uma organização que já tem experiência na implementação de projetos Erasmus+, e quer participar no programa, numa base de continuidade, poderá candidatar-se à acreditação. O formulário para esse efeito é o KA 120 escolar, neste caso, e em breve será disponibilizado na plataforma. O plano Erasmus da sua organização será o cerne da candidatura à acreditação. Na sessão de apoio a este tipo de candidaturas, a equipa do ensino escolar abordará esta estrutura com maior detalhe. Não sei porquê, mas faz-me sempre para o ensino especial. Como explicado anteriormente, há 2 modalidades de candidatura à acreditação. No entanto, só há uma candidatura por setor, pelo que terão que fazer a vossa opção. Candidatura da vossa organização a solo ou candidatura enquanto coordenadora de um consórcio. A acreditação baseia-se então no plano Erasmus que mostrei há pouco, alicerçado no projeto educativo, nos estatutos ou no ideário da organização. Uma acreditação, só pode ser feita uma acreditação por organização em cada setor educativo. Não requer experiência prévia no programa e é válida para a duração do programa. O financiamento é simplificado, pois no início a candidatura não requer a parte orçamental. Essa parte orçamental será vista numa segunda fase. A candidatura à acreditação em consórcio só existe neste enquadramento. Uma organização só pode coordenar um consórcio por setor educativo e a dimensão do consórcio é flexível. É possível mudar os elementos do consórcio, pode entrar um parceiro e sair outro, podem entrar mais 2 parceiros e não sair ninguém, é muito flexível. Mas, obviamente, a acreditação como coordenadora de consórcio não é transferível para outro parceiro. A candidatura requer um plano mais estratégico, mais abrangente e dilatado no tempo, porque será para o tempo até 27, até ao final deste programa. A qualidade das candidaturas será avaliada através da atribuição de pontos de um total de 100, tal como nos outros, com base nos critérios e nas ponderações de relevância, que têm valor de 10, plano Erasmus objetivos máximo 40, plano Erasmus atividades 20, máximo 20, e no plano Erasmus de gestão, o máximo será 30. Para serem consideradas no âmbito da atribuição, as candidaturas devem atingir 70 pontos no mínimo de um total de 100 e, tal como nos outros casos, pelo menos metade da pontuação máxima em cada uma das 4 categorias de critério de atribuição. As organizações podem participar sem candidatura desde que se associem a um consórcio aprovado e sejam elegíveis no setor. Para isso, terão que ter uma OID e podem aderir ao consórcio e serem identificadas pelo coordenador posteriormente na fase de pedido de financiamento. Uma organização pode ser membro de vários consórcios num ou mais setores. O que é financiado pelo programa? A viagem, as visitas preparatórias,
as propinas de cursos, os custos excepcionais, apoio individual para os participantes, apoio à inclusão, apoio à organização da mobilidade e apoio à preparação linguística. Estas rúbricas e respectivos valores serão explicados na sessão de apoio às respectivas candidaturas. Muito importante são os prazos de candidatura. Não deixem a submissão das vossas candidaturas para o último dia. A partir do momento em que tenham a vossa candidatura 100% preenchida, terão acesso ao botão de submissão. A candidatura que será avaliada será a última versão que for submetida na plataforma, pelo que podem ir submetendo a vossa candidatura, ainda que necessitem de ajustar alguns pormenores. Os prazos para candidaturas a projetos de curto prazo e para financiamento de projetos acreditados, são aqueles que já foram aprovados, terminam às 11 horas de Portugal continental e região autónoma da Madeira e às 10 horas dos Açores do dia 23 de fevereiro. Em relação a candidaturas à acreditação, terão até dia 19 de outubro para preparar as mesmas. As próximas sessões já serão de apoio às candidaturas. Serão realizadas nos dias 28 de janeiro, KA 122, e 1 de fevereiro, para o KA 121. Ou seja, KA 122, os projetos de mobilidade de curto prazo, e 1 de fevereiro será o financiamento para organizações já acreditadas. Seguiremos agora para um curto intervalo de 10 minutos e, em seguida, iremos abordar a sessão-chave 2 para o ensino escolar. Então, até já a todos. Creio que já devem ter passado os 10 minutos. Espero que já estejam todos de volta. Sem mais demoras, passar a apresentar a ação-chave 2. Entrando na ação-chave 2, o que se pretende é olhar para a tipologia dos projetos, prioridades, o modelo de financiamento e, essencialmente, estabelecer a diferença entre as parcerias de cooperação e as parcerias de pequena dimensão. Neste sentido, durante a apresentação, que já algumas destas questões já têm sido respondidas, mas iremos responder às outras. Ou seja, o quê, quem, onde, quando, porquê, como e quanto custa. Isto não se tem de preocupar, pois o programa irá financiar. Saliento que estas questões acabam também por ser importantes para quando estão a desenhar o vosso projeto e as vossas atividades, tornando as vossas atividades e ideias mais claras e efetivas. Ou seja, o quê? Ou seja, que objetivos é que vão ter? Quem é que vai fazer parte da parceria? Onde? O local onde vão implementar as atividades. Quanto? Lembrem-se que há prazos e também é importante que possam fazer um cronograma para irem delineando as atividades que pretendem fazer. Porquê? Ou seja, que resultados é que querem alcançar, que benefícios é que vai trazer. Como? Através de métodos e através de atividades. Depois, quando custa, vai ser através do valor que escolherem mediante as lump sums existentes, mas isso iremos ver mais à frente. Assim sendo, a ação-chave 2 vai-vos permitir adquirir experiência de cooperação internacional, reforçar capacidades e produzir, essencialmente, resultados tangíveis, inovadores e de elevada qualidade. Neste sentido, dependendo dos objetivos que visam alcançar, da composição da vossa parceria e principalmente da experiência que já possuem, vão poder optar escolher ou parcerias de cooperação, com a designação KA 220, e isto vai ser importante depois na fase de candidatura, ou então parcerias de pequena dimensão, com a designação KA 210. Ou seja, é muito importante focar que as parcerias de cooperação dividem-se em
que as parcerias para a cooperação, peço desculpa, dividem-se em parcerias de cooperação, KA220, e parcerias de pequena dimensão, KA210. Estando esta denominação diferenciada, importa então olhar para as diferenças e lado a lado para que percebam os objetivos desta parceria, para no fundo saberem o que faz mais sentido vocês se candidatarem. Ou seja, as parcerias de cooperação pressupõem cooperar com um conjunto de parceiros que são estratégicos para atingir os vossos objetivos e, desta forma, provocar impacto em determinados territórios. Assim sendo, o objetivo das parcerias de cooperação tem como objetivo aumentar a qualidade e a relevância das vossas atividades. Vai-vos permitir reforçar as redes, operar conjuntamente a nível transnacional, impulsionando assim a internacionalização e, acima de tudo, desenvolver novas práticas e métodos, como através da partilha e do confronto de ideias. Enquanto que as parcerias de pequena dimensão também, claro, que vos vai permitir criar redes e partilhar ideias, mas numa escala menor, pois o objetivo é alargar o programa a novos participantes sem experiência ou com menos experiência, reduzindo assim obstáculos aos participantes com menor capacidade organizacional. Desta forma, espera-se, de grosso modo, os resultados que estas parcerias provoquem resultados. Nas parcerias de cooperação, espera-se então que os resultados sejam reutilizáveis com capacidade de transferência para territórios, como por exemplo a escola ao lado, a nível nacional e até mesmo a nível internacional, sendo por isso expansíveis e também tendo uma forte dimensão transdisciplinar. A nível de pequena dimensão, esta deverá então apoiar a inclusão e vamos bater muito na inclusão, pois este é o aspecto fundamental do programa e é a matriz deste programa, assim como também visa promover a cidadania europeia e a dimensão europeia das organizações. Temos de lembrar que, por exemplo, não estamos só no nosso contexto nacional, ou seja, podemos estar em Lisboa, somos uma organização no contexto de Lisboa, mas também no contexto de Portugal e também no contexto europeu. Além disso, as parcerias de cooperação têm uma abrangência maior e, tal como já foi explicado, devem chegar mais longe. Estes devem produzir efeitos positivos, duradouros e inovadores, quer ao nível organizacional, local, regional, nacional e transnacional. Isto muito na dinâmica do que já falei anteriormente. E, se formos a ver, também não é muito difícil chegarem a esta dinâmica, pois, como vão cooperar com parceiros, já têm esta dimensão transnacional. Também é muito importante que os resultados cheguem a estes níveis, pois de nada serve guardar os resultados na própria escola. Importa, sim, disseminar e levar a um maior leque possível. Nas parcerias de pequena dimensão também podem chegar a estas dimensões, mas não têm um aporte tão intenso como as parcerias de cooperação, uma vez que, e repito, o principal objetivo é a inclusão de novos parceiros ou parceiros com menos experiência. Ou seja, para vocês, quando vocês olham e pensam se querem optar por uma parceria de cooperação, uma parceria de pequena dimensão, é muito importante olharem para dentro e verificarem qual a parceria que se adapta melhor ao vosso perfil e à estrutura da vossa organização e, essencialmente, às ideias que têm para o vosso projeto. A vossa candidatura, para ser elegível, tem de, no mínimo, abordar uma prioridade horizontal e uma específica do setor, e isto já na fase da candidatura. Ou seja,
As prioridades horizontais, não vou aprofundar muito, porque como a minha colega já aprofundou, mas nunca é demais relembrar e dizer então que as prioridades horizontais são a inclusão e a diversidade. Lembrem-se que a Europa é unida na diversidade e ninguém deve ficar para trás, ninguém deve ficar de fora. Depois, a transformação digital. A pandemia trouxe muito esta necessidade de aceleração do processo. Aqui há um grande interesse na inovação e nas competências digitais. Também o ambiente e o combate às alterações climáticas. Aqui um grande interesse na sustentabilidade ambiental e em promover práticas ecológicas e também a participação democrática, ou seja, a promoção e a divulgação dos valores da União Europeia, da identidade europeia. Afim ao cabo, é fazer o dia 9 de maio presente diariamente. Além disso, as prioridades horizontais também devem interligar-se com as prioridades nacionais. Estas são a internacionalização, sinergias de utilização dos fundos, prevenção do abandono escolar precoce, apoiar também o pessoal de educação e formação e a participação de instituições situadas em territórios de baixa densidade populacional e territórios ultraperiféricos. Além destas prioridades nacionais, também existem 7 prioridades específicas no domínio do ensino escolar, ou seja, contribuir para resolver as desvantagens na aprendizagem, abandono escolar precoce e a baixa proficiência, apoiar os professores, os dirigentes escolares e outros docentes, também o desenvolvimento de competências, aqui um grande foco para as competências digitais e por isso o interesse das STEM e também a aprendizagem das línguas, a desenvolver cuidados na primeira infância e também um grande interesse na mobilidade para fins de aprendizagem transfronteiriça. Tem de existir uma correlação entre o que querem fazer e o que são as prioridades do programa e do setor. Podem ter uma candidatura muito boa, mas se esta não abordar uma das prioridades, de nada vos irá servir. Além disso, também é importante que consultem os resultados produzidos por projetos baseados em prioridades idênticas e que tenham sido financiados anteriormente, ou seja, com vista a assegurar a coerência e, de certa forma, também evitar duplicações. Existem 4 etapas fundamentais nas parcerias para a cooperação, ou seja, para criar um projeto têm de passar por estas 4 fases essenciais. Apesar de ser um coordenador que se candidata, é importante que todos os parceiros participem e tenham responsabilidade também em todas as fases. Quanto melhor a cooperação, melhor será o resultado, ou seja, 2 cabeças pensam sempre melhor que uma. A nível do planeamento, o que vamos definir é as necessidades, os objetivos, os resultados, o formato das atividades e também o calendário. É muito importante este foco no calendário, pois a Europa os países da Europa têm calendários diferentes e é importante então comunicarem para chegarem a um consenso de quando desenvolver as atividades. Também a preparação, aqui presume-se o planeamento das atividades, o desenvolvimento do programa de trabalho, também a confirmação dos grupos-alvo das atividades previstas. Além disso, depois passamos para a realização das atividades. Esta acaba por ser a fase mais aliciante e mais entusiasmante. E, por fim, o acompanhamento, ou seja, a avaliação das atividades e do seu impacto nos diferentes níveis e, além disso, a partilha e a utilização dos resultados. Ou seja, isto acaba por ser a fase mais gratificante, pois vão partilhar aquilo que fizeram. Uma nota importante que importa ser ambicioso, mas também importa de facto ser realista e para isso é essencial então delinear estas 4 etapas. Nas parcerias de pequena dimensão também existem as 4 etapas fundamentais que eu já falei: planeamento, preparação, implementação das atividades e acompanhamento.
No entanto, a descrição deve incluir também objetivos, atividades propostas e resultados esperados, e que estes estejam associados uns aos outros. É muito importante. Mas que atividades é que podem realizar nas parcerias para a cooperação? As parcerias para a cooperação têm um vasto leque de atividades. Podem ir das mais tradicionais às mais criativas, mediante os vossos objetivos e também as capacidades da vossa organização. Na gestão dos projetos, as atividades essenciais são tarefas organizacionais e administrativas, reuniões virtuais com os parceiros e também reuniões transnacionais, a preparação dos materiais de comunicação, também a preparação do acompanhamento dos participantes. Depois passamos para as atividades então de implementação. Estas podem incluir eventos em rede, reuniões, sessões de trabalho para o intercâmbio de práticas e, essencialmente, desenvolver resultados e desenvolver produtos. Por fim, temos as atividades de partilha e promoção. Estas aqui englobam-se essencialmente nos eventos multiplicadores, ou seja, conferências, sessões, eventos então destinados a partilhar, a explicar e a promover os resultados do projeto. Lembre que se querem apenas realizar mobilidades, esta não é opção e terão de se candidatar na ação-chave 1. Na ação-chave 2, este é que vai ser o leque de atividades que têm de ter em mente e que vão realizar. Num olhar comparativo, lado a lado, então, do que são as parcerias de cooperação e as parcerias de pequena dimensão, vemos que são diferentes nestas três dimensões, quer em termos de orçamento, duração e número de organizações. Sendo assim, o que podemos verificar é que as parcerias de pequena dimensão têm montantes de subvenção menores, com uma duração mais curta e também com exigências administrativas muito mais simples quando comparadas com as parcerias de cooperação. Mas vamos ver isto agora em mais detalhe, ou seja, as parcerias de cooperação, não se esqueçam, KA 220. Ou seja, num olhar mais profundo, podemos concluir que a duração das parcerias de cooperação podem ir de 12 a 36 meses, dependendo dos objetivos e das necessidades. O número de parceiros terá de ser um mínimo de 3 organizações de parceiros de países diferentes. Não existe um número máximo, mas se formos pela lógica que eu já falei, que duas cabeças pensam melhor que uma, se calhar alinhar o pensamento de 15 cabeças não seja o mais sensato. É importante ser ambicioso, sim, mas também ser realista. Esta nuance dos montantes a nível financeiro é diferente do que já tinha sido nos programas anteriores, ou seja, neste programa vai existir 3 montantes fixos à escolha, um de 120 mil euros, um de 250 mil euros e um de 400 mil euros. Como podem ver, a diferença de um para o outro ainda é substancial, então importa que realmente esta esteja de acordo com os vossos objetivos e com as vossas necessidades. Não escolham apenas um montante mais elevado porque vão receber mais dinheiro, porque as atividades também têm de estar de acordo com os montantes a que se vão candidatar. Novamente dizer que é necessário que haja uma prioridade horizontal e, ou no mínimo, uma prioridade específica do setor. A candidatura é a 23 de março de 2022, sendo assim o início do projeto entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2022. Além disso, apesar de terem a vossa candidatura já feita, esta vai ser submetida a critérios de avaliação. Temos 25 pontos para a relevância do projeto, 30 para a qualidade do projeto, 20 para a qualidade do trabalho e 25
para o impacto de disseminação e da sustentabilidade do projeto. Ou seja, é muito importante que consultem o guia também para ver com maior profundidade estas dimensões e também o manual de avaliadores que será brevemente publicado. Novamente, então, aqui a data final de candidatura, o prazo de candidatura para as parcerias de cooperação, que é 23 de março de 2022. E é importante fazerem uma nota que muitas das vezes vemos o prazo e pensamos que temos até à meia-noite deste dia e aqui não vai ser o caso. Ou seja, esta candidatura deverá ser feita até às 12 horas de Bruxelas, o que significa 11 horas no continente e na Madeira e 10 horas nos Açores. Passando então para as parcerias de pequena dimensão. As parcerias de pequena dimensão, como podemos ver, têm uma duração mais curta, 6 a 24 meses, novamente com base nos objetivos e tipos de atividade que pretendem fazer. No mínimo, deverá ter duas organizações de 2 países diferentes, novamente sem número máximo, mas importa ser realista. E nestas parcerias de pequena dimensão têm 2 montantes fixos à escolha, ou seja, vão poder optar por ou 30 mil euros ou 60 mil euros. A escolha dos montantes é feita de acordo com as atividades que pretendem realizar e também os resultados que pretendem alcançar. Novamente, terão de incluir uma prioridade horizontal e, ou no mínimo, uma prioridade de setor. Sendo o prazo de candidatura 23 de março de 2022, o início do projeto será entre 1 de setembro e 31 de dezembro de 2022. Mas este projeto só... não, peço desculpa. Queria dizer mais que, além, o bom destas parcerias de pequena dimensão é que existe uma segunda oportunidade, ou seja, há uma nova data que será 4 de outubro de 2022. Nesta data, caso o vosso projeto seja selecionado após esta data de candidatura, o início do projeto será entre 1 de janeiro e 31 de agosto de 2023. O projeto só terá início nesta data se for selecionado e, para isso, terá de passar então pelos critérios de seleção da candidatura. Ou seja, nas parcerias de pequena dimensão, aqui a pontuação varia um pouco. Temos 30 pontos para a relevância do projeto, ou seja, se é relevante em termos de objetivos, prioridades da ação e se tem valor acrescentado. Temos 30 pontos para a qualidade do projeto, para o desenho e para a implementação, ou seja, se é adequado o número, o âmbito e a complexidade das atividades ao montante solicitado e se os objetivos são de facto realistas, pertinentes e se é execuível. Temos 20 para a qualidade do trabalho, ou seja, isto se inclui novos parceiros ou com pouca experiência e se os mecanismos de cooperação e comunicação são eficazes entre a parceria. E, por fim, temos 20 pontos também para o impacto e para a disseminação e sustentabilidade do projeto. Ou seja, o que queremos realmente é que os resultados sejam disseminados pela Europa fora. Aqui mais um alerta, então, destas duas datas, ou seja, temos uma primeira ronda, que a data será 23 de março de 2022, e uma nova oportunidade, uma segunda ronda, com o prazo de 4 de outubro de 2022. Novamente, estas datas não é o dia inteiro, terão de ser, a vossa candidatura terá de ser submetida até às 12 horas de Bruxelas, ou seja, 11 horas do continente e da Madeira e 10 horas dos Açores. Tudo o que eu falei vai ser aprofundado com
mais detalhe nas sessões de apoio às candidaturas. Iremos ter a primeira sessão de apoio à candidatura no dia 2 de fevereiro para projetos de cooperação, como já disse, KA 220, e uma segunda então no dia 10 de fevereiro para as parcerias de pequena dimensão, KA 210. Agora, então, passo a palavra à minha colega Ana Paula Alves, que vos irá explicar as oportunidades nas ações centralizadas para o setor do ensino escolar. Obrigada. Olá, boa tarde. Portanto, cabe-me a mim agora apresentar as ações centralizadas, sempre ligadas ao ensino escolar. Volto a lembrar que esta sessão é para dar a visibilidade das diferentes ações possíveis para o ensino escolar, tendo em conta que é o público escolar que deve ser atendido. Portanto, eu vou partilhar a minha apresentação. Então, estamos aqui com a área europeia de educação e eu estava a referir que a Comissão Europeia está a apostar muito na questão da valorização dos professores do ensino, de encontrar estratégias para ajudar os professores e as escolas e as organizações a construírem uma área em que haja uma partilha muito grande de informação. E criou diferentes medidas, para além destas que nós estivemos a falar, da Ação-Chave 1 e a Ação-Chave 2, temos também uma série de medidas que não podem ser, portanto, propostas pelas escolas exclusivamente e são de candidatura à Comissão Europeia diretamente. Portanto, estas ações que nós estivemos a falar agora têm a ver com candidaturas que são feitas à Agência Nacional Portuguesa e, neste caso, estas que vamos falar agora são feitas à agência, portanto, centralizadas, como diz o nome, diretamente à Comissão Europeia. E abrangem várias possibilidades, entre os centros de excelência profissional, muito dedicado ao setor do VET, portanto do profissional, as academias de professores Erasmus, as Erasmus Mundos, que têm a ver também com o ensino superior, as parcerias para a inovação, alianças para a inovação, construção de competências e eventos desportivos sem fins lucrativos. Portanto, isto é o leque de possibilidades dentro das ações centralizadas na Ação-Chave 2. O que é que se pretende com estas parcerias de excelência? No fim, é também aquilo que foi falado anteriormente em relação à Ação-Chave 1 e à Ação-Chave 2, é desenvolver as organizações. E neste caso, é promover uma interligação das universidades com a formação profissional, com os centros de formação contínua, encontrar parceiros importantes para desenvolver as questões da educação, estabelecer cooperação ligada às prioridades da Comissão Europeia para uma aprendizagem digital inclusiva, com equidade e respeitando, portanto, pensando na sustentabilidade do planeta, o permitir ofertas de formação conjunta para alunos e professores, o desenvolvimento de mobilidades de aprendizagem, quer virtual, quer física, quer mista, e contribuir para o apoio e desenvolvimento de estruturas colaborativas de aprendizagem. Todas elas estão vocacionadas, no fim de contas, têm a mesma linha condutora, é desenvolver a educação nesta parceria que é a Europa. Ao nível das parcerias para a excelência, quem é que se pode candidatar? Portanto, organizações que estejam incluídas dentro dos Estados-membros da União Europeia ou um país terceiro associado ao programa. Isto, vocês podem ver aqui quais são os tipos de organizações que se podem candidatar. E neste caso, é importante focar que as associações de professores ou as escolas, portanto, que sejam, peço desculpa, que eu, como vos disse, que tenho problemas na rede, não tenho a certeza se está visível a apresentação. Obrigada, professora Plautil, pelo apoio. Portanto, ao nível desta situação, que eu acho que é muito importante e importa focar quem se pode candidatar,
à agência europeia, mas que permite construção de redes entre escolas, entre dinâmicas, entre formações que penso que são muito ricas para o setor escolar. Portanto, como estava a dizer, a apresentação da candidatura é à Comissão Executiva da Comissão Europeia e tem esta sigla, tem que procurar nos formulários a identificação e terá esta sigla para que se possam candidatar. E isto não é ao nível das escolas simplesmente, é a possibilidade de encontrar uma série de parceiros para construir uma parceria de excelência. Estas candidaturas estão abertas até dia 7 de setembro, às 17 horas de Bruxelas, e lembro aqui que também, como os meus colegas falaram, em relação às candidaturas do K1 e do K2, é sempre a hora de Bruxelas que tem que ser considerada. Depois, uma outra ação que pode ser uma boa aposta para o setor escolar são as ações Jamoni. E neste caso, a Comissão Europeia e na construção do programa Erasmus pretende que haja uma interligação e uma compreensão do que é esta comunidade da Comissão, os países que fazem parte, quais são os grandes objetivos. E nesse aspecto, portanto, ela tem esta iniciativa que serve para contribuir para a divulgação de conhecimentos sobre as questões da integração na União Europeia e, portanto, as escolas podem se candidatar, fazer uma promoção das iniciativas europeias na sua própria escola, com determinadas regras, é claro, mas é uma possibilidade que as escolas têm para as suas turmas, para a sua organização. Portanto, uma escola ou uma instituição de ensino e formação profissional pode ser candidata, também, novamente, tem que se candidatar à Comissão Europeia e o prazo é até até 1 de março, às 17 horas, lembro, a hora de Bruxelas. Tem uma duração de 3 anos, portanto, esta iniciativa e esta candidatura pode ter uma duração de 3 anos e tem este nome de Aprender sobre a Europa. Portanto, esta iniciativa Jamoni. Tem que ter uma formatação de 40 horas por ano letivo de trabalho com os alunos no sentido de promover os valores da União Europeia. Depois, uma outra iniciativa que importa falar aqui, esta não é candidatura à Comissão Europeia, esta é uma proposta que vai ser apresentada no site da agência e que vocês vão poder candidatar-se, portanto, são escolas que já tiveram projetos e é o Prémio Europeu Inovação no Ensino. E este ano a temática é aprender em conjunto, promover a criatividade e a sustentabilidade. Este tema está ligado a uma outra iniciativa da Comissão Europeia e aqui eu queria chamar a atenção para esta questão de... Eu sei que os professores têm muito trabalho e é muito difícil às vezes ler tanta documentação que vai saindo, mas a Comissão Europeia está a lançar muitos documentos de apoio ligados às diferentes áreas do ensino, desde o pré-escolar, à creche, à qualidade do ensino, à qualidade do ensino digital, e que importa às vezes tentar ler um bocadinho e cruzar o que é questionado nesses documentos e as conclusões que esses documentos têm. E neste caso, o Prémio Europeu deste ano foi buscar a temática ligada a uma outra iniciativa que é New Bauhaus Design, que é também uma iniciativa da Comissão Europeia para promover a criatividade dentro das escolas e das organizações educativas. Este prémio, que é o Prémio Europeu de Inovação no Ensino, vai ser aberto a candidaturas das escolas e visa promover o trabalho dos educadores e professores. Portanto, abrange as diferentes áreas de ensino, desde o pré-escolar, o ensino básico, o ensino secundário e o ensino profissional, e foca-se nas práticas inovadoras e em projetos já finalizados. Depois sairão o regulamento do concurso, como é que vocês se podem candidatar, e é sobretudo um prémio de valorização do trabalho que os professores fazem. Depois temos ainda uma outra possibilidade muito interessante também para
as pessoas se candidatarem, os professores se candidatarem, que têm a ver com as atividades de formação e cooperação. Esta não envolve um projeto da organização, envolve uma iniciativa por parte do professor ou do profissional de educação, que encontra na Europa, a partir de um elencar de atividades que estão disponíveis para candidatura, formações às quais que são organizadas pelas diferentes agências nacionais e que vocês se podem candidatar. Tem como objetivo melhorar a implementação do programa, ou seja, quando a pessoa se candidata e é aprovada, vai a uma formação onde encontra outros colegas e a partir daí pode começar a construir já um projeto e encontrar parceiros para construir o projeto. Portanto, vocês estão aqui a ver quem se pode candidatar. Portanto, há diferentes tipologias de ações, atividades de formação e cooperação que estão elencadas numa página específica, e está aqui a página onde vocês depois podem consultar as que estão disponíveis já para inscrição. Há um apoio financeiro e candidatam-se, neste caso, à Agência Nacional, e fica aqui o link que irá, portanto, na apresentação, e eu daqui a pouco já o ponho no Padlet, para que vocês possam consultar e saber o que é que está disponível neste momento para se candidatarem. Depois temos aqui só um resumo em que as candidaturas à ação-chave 1, projetos de mobilidade de curta duração, portanto, sessões de apoio às candidaturas, temos uma no dia 28 de janeiro, para as instituições acreditadas no dia 1 de fevereiro e para projetos de cooperação, apoio a partir do formulário, no dia 2 de fevereiro e no dia 10 de fevereiro. Elas estão diferenciadas nas datas porque têm a ver também com os próprios formulários de candidatura. Um é para o KA 210, o KA 210 e o KA 220. Termino voltando a fazer uma indicação e informação sobre quem faz parte da equipa do ensino escolar. Portanto, na ação-chave 1 temos a Manuela Silveira, que esteve convosco a partilhar a informação, a Vera Queiro e a Vera Farinha, e na ação-chave 2, eu, Ana Paula Alves, a Augusta Alves, a Liana Vieira, que esteve também connosco a apresentar as diferentes possibilidades, o Luís Pereira e o Manuel Fernandes. Tem aqui os mails para as diferentes estruturas, quer a ação-chave 1, quer a ação-chave 2, e qualquer dúvida, estamos disponíveis para vos apoiar. Agradeço, em nome de todos os meus colegas, a vossa presença, o vosso trabalho, e estamos aqui para vos apoiar no que for necessário. Obrigada.